Ok. Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talking Talk Show. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco Inês Sotomayor. Ela é de Lisboa, é formada em arquitetura, profissão que exerceu até se tornar uma especialista em desenvolvimento familiar. A sua experiência como mãe levou-a a procurar novas ferramentas para lidar com os desafios da parentalidade e acabou por mudar de carreira. É fundadora da Inês Sotomayor Arquiteta de Sonhos, empresa com vocação para o desenvolvimento familiar com foco no universo infanto-juvenil. Possui uma pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada e certificação em Neurociência, além de diversas formações na área pedagógica. A Inês é considerada uma pioneira em Portugal na utilização de metodologias de coaching específicas para crianças e jovens. É também autora de um livro recentemente publicado, Aprender a Ser, e vai divulgando o seu trabalho em workshops e palestras. Já acompanhou centenas de famílias, jovens e crianças, ajudando-os a desenvolver o seu potencial e a alcançar os seus sonhos. Olá, viva Inês! Só com olá! Obrigada, minha querida. Obrigada por estarmos aqui neste momento tão importante, realmente, não é? Neste momento de partilha. E Inês, eu começava já por desafiar e pedir que falasse um pouco de ti, começando por falar como é que era a Inês em criança. Quais eram os teus sonhos, quais eram as tuas aspirações, o que é que gostarias de fazer profissionalmente? Podes falar um pouco? Claro, com todo o gosto. Parece que uma pessoa se esquece um bocadinho do que é que era, não é? Quando é criança, vamos crescendo e as coisas vão nos levando para um determinado caminho e é bom relembrar o que é que nos fez mover este caminho todo. Eu lembro-me que adorava o fazer de coisas e depois desinteressava-me assim que fazia. Não sei se te lembras, havia aquelas bonequinhas de papel com as patilhas que a gente prendia. Sim. Então eu desenhava a boneca mais as roupas todas, mais alguma coisa, pronto, eu adorava. A partir do momento em que fazia isso tudo, depois já não me interessava. Ou construir de coisas, lá está, e se calhar por isso o caminho para a arquitetura, não sei. A verdade é que quando chegou a altura de decidir, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria, eu vou ser muito sincera. Tinha ideia que gostava de realizar coisas, de pôr a mão na massa, por assim dizer, e então lembro-me que na altura vi era um bacharelato em marketing. Sim. Mas tinha uma componente muito prática, pronto, e o que eu adorei, porque ia para a rádio, ia para a televisão, portanto, aquilo, ao longo do curso tinha logo uma altura em que se ia fazer coisas. Ao que eu tive logo o corte de, não, bacharelato não pode ser. E então foi aqui um bocadinho também, ok, então e agora? Sim, né? Parece claro que a gente vai se munir dos nossos amigos, onde é que estão os nossos amigos? Mas enquanto criança eu gostava principalmente de estar na rua, olha como estamos hoje, exato, também havia essa possibilidade e muito de mexer nas coisas, era as areias, as relvas, as taquinhas, né? As patinhas, que depois ficava com montes de formigas, dos meus pais passavam com tudo o que aparecia lá em casa. Mas era realmente esse estar, sabes? Mas há uma coisa que eu te digo que me acompanha desde sempre, desde que eu me lembro, que é este gosto pela leitura, o embrenhar-me nas histórias. Eu perco-me, para ser sincera, ainda hoje. Eu acho que é a única coisa em que quando eu estou a ler parece que o mundo desaparece. Seja mais de conteúdo ou mais técnico, seja um romance, seja o que for, mas é algo em que parece que me transporta para outro mundo. E eu tinha uma coisa com o meu pai de miúda, nós morávamos perto, ali ao pé do técnico de Saldanha, não é? Então íamos a pé à Feira do Livro todos os anos, era assim aquele ritual, sabes, que eu ainda hoje tento fazer com as minhas filhas. Elas não acham tanta piada como eu achava, mas pronto, a gente vai tentando manter as tradições. E era sempre, eu acabei por fazer a coleção toda de Uma Aventura, porque eu adorava aquilo, e então é muito engraçado ver, para mim sinceramente é assim uma sensação estranha. Este ano vou lá estar eu,
E então é assim uma coisa, sabes, de quase que de a conquista de situação que eu tenha conseguido aqui chegar, que nunca pensei, para ser sincera, nunca foi aquela coisa de eu quero chegar ali, não. Mas o ter conseguido agora alcançar esse sonho, vou-te ser sincera, isso sim, era algo que já vi, não é? A amizade com a Inês é uma amizade que vem de um encontro muito bonito na pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada no ISCSP, onde tivemos a oportunidade também de dar-nos a conhecer um pouco da nossa história à medida que fazíamos alguns dos trabalhos propostos no âmbito da pós-graduação. E esta história realmente era conhecida já por mim e de facto é magnífico teres agora a oportunidade de estar lá, tu como autora de um livro, a apresentar realmente o teu trabalho, é mesmo a realização de um sonho, por isso parabéns e é muito inspirador obviamente para muitas pessoas. Inspiradora é também, Inês, e muito fascinante a tua transição de carreira. Ou seja, a minha loucura, dizes tu. Eu penso que temos que ser todos um pouco loucos, não é? Para abraçar esses novos projetos e seguir os nossos sonhos. Mas tu passas de uma área, não é? Da arquitetura para o desenvolvimento familiar. O que é que motivou essa mudança, não é? Tão profunda? Quais foram os insights dessa tua experiência que te levaram a trilhar esse novo caminho? Penso que a nossa formação é muito uma maneira de pensar que nós adquirimos. E além disso trouxe-me até aqui, portanto tenho muito orgulho e foi um percurso que eu, ainda bem que eu fiz, até porque foi assim que eu conheci o meu marido, portanto também não estaria aqui neste percurso se não tivesse passado por isso. Mas de facto, enquanto mãe, tive muitos desafios, principalmente com uma das minhas filhas, desafios esses que eu sentia que nem os profissionais me conseguiam dar resposta, principalmente a mim, enquanto mãe, se calhar até a apoiavam a ela e tinha todas as terapias, isto e aquilo, mas a mim, enquanto mãe, eu sentia mais vezes muito sozinha nesse caminho, pronto, e agora o que é que eu faço em casa quando chegar a casa, né? Como é que eu resolvo isto, como é que eu lido com isto, muito nestas angústias, e tu sabes, não é? Porque eu costumo brincar a dizer quando nasce um filho, nasce uma culpa. Portanto, também muito nestas angústias de será que eu estou a fazer o melhor, será que eu estou a conseguir, será que é por aqui, portanto, tudo isso. Também nesta ideia de lá estar, como é que eu consigo apoiar, porque aquilo que eu trazia, a minha bagagem, não é, de enquanto filha, porque é aí que nós aprendemos, é com os nossos pais, também já não estava a funcionar, não me servia. E então uma pessoa sente-se assim um bocadinho, e agora? Onde é que eu procuro? E foi engraçado que eu fui fazer um processo de coaching a nível profissional, era para eu rever o que é que eu estava a fazer no meu ateliê, porque lá está com tudo isto, ele coitadinho estava um bocadinho abandonado, não é? Porque com tantos médicos pelo meio e tudo isso, eu não estava a dar a atenção devida e portanto queria agora voltar a motivar-me no fundo também, e espera, agora já posso voltar a olhar para mim. E neste meio deste processo foi muito engraçado porque ele realmente foi incrível, quem me acompanhou, e dizia-me sempre, a primeira coisa que tu dizes quando chegas aqui é falar da tua filha. E nesta procura de o que é que me motiva, de que valores é que eu tenho, não é muito, de que é que está aqui por detrás, comecei realmente a perceber que, espera, eu estou muito mais agora, tudo em fases, e a arquitetura fez todo o sentido durante o momento, muito mais nesta procura do que é que se pode fazer enquanto família, de que não é suposto nós mães sentirmos tão perdidas, sentirmos tão sozinhas, fez-me isso uma confusão. E portanto comecei nessa pesquisa e na altura achei que aquilo era um bocadinho quase que um hobby, sabes, ou assim uma coisa de agora vou fazendo em paralelo, isto é para mim, para a minha família. A questão, e eu acho que aí é que foi a grande mudança, o tal insight que tu dizes, é que quando eu encontrei estas metodologias realmente para crianças que não existiam cá, e portanto eu comecei a pesquisar do que é que havia para crianças e para jovens, e quando comecei a colocar em prática na minha própria casa, eu vi finalmente uma mudança abismal. Pronto, eu de repente, eu tinha a minha filha a dormir antes de ir para as aulas, sem ansiedade, a conseguir comunicar, sem estar sempre doente, porque ela fazia febres psicossomáticas assim, do nada, de 40 de febre, a comer,
sei lá, eu de repente eu tinha harmonia, coisa que eu não sentia há muito, muito tempo. E então foi um bocadinho ou seja, estes resultados fizeram-me procurar ainda mais, né? Sabes como depois também nós somos curiosas, né? Então vou ver mais isto, vou ver mais aquilo, e a certa altura os nossos medos vêm, como é óbvio, mas antes é o que tu dizes, eu acho que temos que todos ser aqui um bocadinho de loucos, porque senão os medos travam-nos. E felizmente tive a pessoa mais importante para mim, o meu marido, a empurrar-me também e a dizer-me mesmo, olha, tu decide-te, ou uma coisa ou outra, porque senão não dá para tudo e nem vais fazer bem as duas coisas, não é? E o meu propósito, que era estar mais com a família, estava-se a perder, porque entre formações, atendimentos e ali não havia espaço para mais. E então, olha, é agora, vamos, foi assim um salto de fé, verdade, foi mesmo um salto de fé, e ainda bem que o dei. Obrigada, Inês, por esta partilha muito, muito inspiradora, mas também muito íntima do teu percurso. E o que eu gostaria de perguntar é, no teu trabalho, enfatizas o desenvolvimento de habilidades e competências na família, não é? Para acolher efetivamente os conteúdos que as crianças e que os jovens vão trazendo, os temas que vão trazendo. Na tua perspectiva, quais são as habilidades essenciais que as famílias precisam cultivar na atualidade, não é? Tendo em conta tantas mudanças que estão sistematicamente a acontecer, não só mudanças tecnológicas, mas também mudanças sociais, não é? Estamos a deparar com também situações a esse nível. Quais são então para ti, nas tuas perspectivas, essas habilidades importantes para estarem lá presentes, que ajudam, não é? A superar tudo. É difícil enumerar, porque eu acho que tudo depende do momento, e em cada momento nós termos essa capacidade de ver qual é que é a competência que eu devo utilizar na altura. Mas se eu tivesse que escolher, Filomena, eu diria-te que a comunicação é a base. Ou seja, e eu chamo lá no livro uma que é a comunicação construtiva. Ou seja, não é comunicar porque sim, e nós lá está, mais uma vez, não aprendemos isso, não é? Mas este comunicar com uma intenção de querer construir algo. E portanto, quando colocamos a nossa intenção, principalmente no seio da família, de querer algo positivo para todos, em que estamos a construir algo que é nosso, não? E é engraçado que ainda há uns tempos estava a falar com os pais e dizia-lhes, está bem, cada um traz a sua bagagem, não é? Da educação, porque educações completamente diferentes e, portanto, estão a buscar um pouco. E eu dizia-lhes, mas qual é que é a vossa? Qual é que é a família que querem construir? Qual é que é o vosso cunho? Porque, está bem, claro que trazem a de um lado, a do outro, mas e a vossa? Qual é? E é impressionante que a maior parte das pessoas não tem essa consciência, vai só andando, sabes? E, portanto, a comunicação no sentido de eu estar presente para ouvir, a comunicação não é só falar, não é? Eu ter essa disponibilidade para estar lá para os meus filhos, para o meu parceiro, não é? Para querer que haja coisas em comum, objetivos conjuntos, eu diria que seria, assim, a primordial, sem dúvida. E depois, em relação àquilo que tu estavas a dizer, de facto, que hoje em dia estamos, de facto, num mundo que, enfim, eu acho que ninguém sabe. É um bocadinho este contexto tão rápido e ao mesmo tempo é tão avassalador, porque é tudo muito forte, é tudo muito que ninguém sabe gerir, e por isso eu diria-te que também a flexibilidade, ou seja, eu conseguir ajustar-me às diferentes situações que me surgem, a uma pandemia. Eu acho que foi fundamental nós sermos flexíveis e conseguirmos trazer aqui a nossa adaptação ao que vai surgir ou não, principalmente a percebermos que nós não controlamos nada, e essa incerteza não gerar ansiedade, porque no fundo é o que andamos a ver hoje em dia, não é? Cada vez mais crianças mais ansiosas, os jovens então nem se fala, porquê? Porque eles não acreditam no futuro, não é? Eles não têm qualquer esperança no futuro, e portanto eu diria-te que essa esperança surge quando eu confio em mim, quando eu confio no futuro, não é? E eu consigo ver que algo de bom pode acontecer, pode ser construído, então para isso eu tenho que comunicar, não é? Eu tenho que ter essa flexibilidade de perceber que o caminho, se calhar hoje eu trilhei por aqui, mas amanhã se calhar vou ter que ajustar e ir para o outro lado. E que os meus filhos estão a crescer
e que neste momento gostam de uma coisa e que depois gostam de outra, não é? E que não vão querer o caminho que eu quero para eles, eles vão seguir o deles. E portanto é muito importante nós enquanto pais também dizer, eles são do mundo, não são nossos, não é? Enfim, olha, acho que todas seriam fundamentais. Há uma que eu te digo, e que é engraçado que eu no livro digo que é a cola delas todas. E sem isso nem vale a pena nós estarmos a falar em qualquer competência, que é o amor. Claro. Não é? Quer dizer, é esse ato de entrega inocente, genuíno, em que realmente estamos lá uns para os outros. E a família é quem nós quisermos ter ao nosso lado, não é? E portanto, sei lá, olha, lá está, já disse comunicação, flexibilidade, esperança, o amor, enfim, fica difícil reduzir, mas se eu tivesse que te colocar 4, eu acho que se entregar para estas 4 como para começar uma família. Obrigada e registamos efetivamente, naturalmente o amor permite semear todas as outras, não é? O amor e o The Talk and Talk Zone é um espaço, não é, muito aberto à espiritualidade, livre e universalista, não é, mas cultivar realmente essa frequência da mais alta ressonância magnética que é o amor, não é? E construir e semear essa comunicação que falas, essa adaptabilidade ou flexibilidade para lidar com os desafios que surgem sempre a cada momento e cada vez mais e mais intensos, não é? E a esperança, não é? Para construirmos de facto essa visão de futuro mais otimista, não é? Porque Bem precisamos. Inês, muitos dos nossos seguidores admito que estejam interessados em ouvir falar nos mais diversos temas, mas têm ali não é, um denominador comum muitas das vezes em torno desta conexão entre a mente, a consciência, a realidade. A tua abordagem enquanto coach integra conceitos da psicologia positiva, naturalmente, não é? Da neurociência também, porque tens essa formação para empoderar as crianças e os jovens. Existe uma componente dentro destas áreas, não é? De despertar do potencial deles? E se existe, em que medida? Para mim essa é a base, sabes, Filomena? Ou seja, só faz sentido eu trabalhar com qualquer criança ou com qualquer família, porque há uma base que é, primeiro de tudo, acreditar que aquela pessoa tem tudo o que precisa. Ou seja, não sou eu que sou superior ou que vou ensinar, seja o que for. Acho que isso é uma bela de uma presunção, muito má. Se queres que te diga. Pelo contrário, quando nós temos esse olhar genuíno, lá está, de amor, não é? Em que olhamos para uma criança e por isso simplesmente perguntamos como é que tu queres fazer para alcançar isso que desejas, isto no fundo está a passar essa mensagem de que tu és capaz, eu confio, não é? E eu acho que não é nada mais bonito e sinceramente mais poderoso do que esse olhar para alguém quando tu consegues dizer eu estou em pé de igualdade, eu não sou mais do que tu, quer dizer, eu estou aqui só para te guiar, mas no fundo é só isso, percebes? E no fundo quando eu falo em competências, eu falo em competências humanas, não é? E tendo em conta que ainda por cima hoje em dia estamos a ser quase que inundados, não é? Com isto da inteligência artificial e de fazerem a nossa voz e a nossa imagem, lá está, a tal parte assustadora, hein? Como é que podemos olhar para a parte boa? A parte boa é que cada um de facto é único e especial. E quando uma criança consegue ver-se como tal, acontece magia, sabes? E então, eu adoro adolescentes, é mesmo, eu adoro trabalhar com eles. E então nas meninas é uma coisa incrível, a falta de confiança, a falta de capacidade de se conhecerem. Outro dia uma dizia-me, porque dizia, mas o que é que tu gostas? Nem eu sei. E isto, quando nós chegamos a um ponto em que nem nós nos conhecemos, não é? É porque se calhar fomos deitados muito abaixo, é porque se calhar lá está, houve muita gente a dizer, não, tu não sabes, eu é que sei por ti, eu faço por ti, deixa estar que eu vou... Com a melhor das intenções, claro. Mas, portanto, no fundo isto é o pegar e ajudar uma criança, um jovem ou a própria família enquanto sistema a identificar aquilo que tem de positivo, principalmente como o vai usar,
E isto se calhar vem, e agora pegando na tua primeira pergunta, da tal coisa de pôr as mãos na massa, eu gosto dessa parte de concretizar, está bem, isto é tudo muito engraçado, imagina que uma criança me diz, eu sou muito criativa, ok, mas isso serve-te para quê? Como é que o vais usar para aquilo que tu queres atingir, não é? E portanto quando eles começam a perceber que podem concretizar, que aquilo afinal realmente, olha, é bom, serve-me para alguma coisa, sabes, vai-me ajudar, é prático. Quando começam a ver resultados, isto traz uma confiança e uma motivação que eu acredito que todos poderíamos ter, sabes? E não é só de um ao outro, não. Todos temos essa capacidade. Para isso, temos de acreditar. Sem dúvida. É a base, sabes? É olhar e acreditar na capacidade de cada um, porque o que eu digo, e acredito muito nisso, é se nós quisermos, se houver essa intenção, e eu para ter uma intenção eu tenho que ter uma necessidade para estar motivada para, né, sabes, para me mover, se eu tiver essa intenção, todos nós podemos desenvolver qualquer competência. Claro que há umas que temos mais inatas do que outras, há pessoas que são mais criativas, outras que se calhar são mais organizadas, ou mais empáticas, sim, cada um se calhar, mas se eu quiser, se eu colocar a intenção, eu posso desenvolver essa competência e isto abre, lá está, a tal esperança no futuro, percebes? E portanto, o futuro é eles pensarem que eu posso construir aquilo que eu quero, se calhar a minha missão, se calhar aquilo para que eu vim ao mundo, não é? Se agora quisermos ligar a essa parte, se calhar mais de qual é que é a minha energia neste mundo, o que é que eu estou aqui para contribuir e portanto permitir-lhes ver a sua própria energia e aquilo que têm, para mim, é trabalho. Fantástico, parabéns e lindo caminho, não é? Que linda missão essa. Porque despertar o potencial de uma criança ou de outra pessoa, mesmo que seja adulto, não é? É impactar muito positivamente o mundo. Na realidade é o mundo, não é? E estando a falar de jovens e crianças, são as gerações futuras e isso tudo é muito bonito, não é? Um trabalho muito bonito. E que gostaria de perguntar, portanto, tu estás a trabalhar com diferentes grupos, não é? Estamos a falar de jovens, estamos a falar de crianças, ou seja, diferentes faixas etárias. Trabalhas também, vais fazendo palestras, não é? Estás em escolas, em clubes desportivos, não é? Com especificidades também diferentes. Como é que tu adaptas as tuas ferramentas e mensagem também para atender às necessidades específicas de cada grupo? Sabes, eu sinto que eu trago este meu lado criativo também, não é? Que se calhar vem da arquitetura, não sei, este construir de coisas. E então adoro de facto construir ferramentas. Nós até tivemos, não é, a psicologia positiva aplicada ao construir uma ferramenta e adorei o fazer, pronto. E lá está, o materializar, no fundo é isso. Para quê? Para que seja principalmente acessível a toda a gente, pronto. E portanto, por exemplo, eu no livro achei piada criar uma ferramenta para cada competência. Claro que não existem competências separadas, não é? Eu quando sou responsável, se calhar também tenho a parte da liderança, ou também tenho a parte da curiosidade, sei lá. Mas no fundo foi, eu agora quero trabalhar a curiosidade, então tenho lá uma ferramenta específica para isso. E depois, eu acho que me prejudico, para te ser sincera, porque eu a cada sítio que eu vou eu faço sempre diferente. Detesto repetir-me, eu gosto dessa parte lá está de criar a própria palestra, a própria dinâmica, estou sempre à procura de novas formações, ainda agora fiz mais 2, só em termos de dinâmicas de grupo e de como é que se pode aqui interagir, mas o meu propósito é sempre Filomena, que sejam eles a descobrir a solução, nunca eu, porque isso nunca faria sentido, não é? Inclusive eu tenho tirado até, ultimamente fiz várias formações exatamente na questão de ter mais dinâmicas para o grupo, ou seja, no fundo é sempre, e isso é sempre o tom, o objetivo final, é que eles encontrem as soluções e não eu, sabes? É muito este de poder cada um ser quase que autossuficiente também e através das ferramentas chegar àquilo que pretende e conseguir, ou seja, mais uma vez, isto não é só uma coisa de elite ou de que só alguns conseguem, ou, não, é algo que eu gosto que seja disponível para todos e que, lá está, assim como eu me senti sozinha e precisei de ajuda, que se calhar uma mãe possa pegar e vai e faz uma ferramenta, ou um professor não está a conseguir lidar com a indisciplina na sala, pega numa e faz, ou seja, ter também esta autonomia e isso é uma coisa que para mim é muito importante e que é engraçado que eu digo,
no início de qualquer processo que eu comece, que é, o que eu pretendo é que no final não precisem de mim para nada. Ou seja, que cada um ganhe essas ferramentas para lidar com qualquer situação que surja no futuro. Inês, num mundo cada vez mais digital e com tantas distrações, como é que ajudas as famílias a lidar com esta situação, sobretudo no que diz respeito a cultivar a conexão, a comunicação, o estar presente? Que dicas práticas é que podias aqui partilhar connosco, porque eu também me incluo nesse grupo de interessados relativamente a esse grande desafio que temos enquanto pais. De facto, hoje em dia andamos todos muito acelerados, não é? Parece que a própria vida nos obriga a isso. E muitas das vezes a verdade é que somos mais nós os adultos nesse ritmo do que propriamente as crianças. Sabes que é engraçado? Eu às vezes tenho miúdos a dizerem-me que a única coisa que queriam era que o pai se sentasse um pouco ao final do dia sem o telemóvel. E já há tempos tinha um que a ação dele era: eu vou pedir ao meu pai para ver uma série comigo, mesmo que ele esteja no telemóvel, pelo menos está ao meu lado. Ou seja, há de facto uma desconexão gigante. Não sei se não sei se é só das redes e desta conectividade artificial que existe. Há até o livro da geração ansiosa que aponta muito para isso, não é? Eu diria que é um conjunto de fatores. Diria que muitas das vezes nós adultos estamos desconectados de nós próprios e, portanto, se calhar a dica maior passa por aí, por nós nos conectarmos connosco para podermos estar presente para os outros. Nós não conseguimos dar aquilo que não temos, verdade seja dita, não é? Se eu não consigo olhar para mim, se eu não consigo parar na minha vida, como é que eu vou conseguir parar lá pelos meus filhos, percebes? Claro que às vezes são eles a nossa chamada de atenção e só aquele nosso alerta de sim, há qualquer coisa que não está bem. Mas eu sinto que a maior parte dos adultos está muito desligada da própria vida, quase que só anda, sabes? E depois isso leva a desinteresse, a desmotivação, a não haver, lá está, algo que não é conjunto, que não se quer construir, é só o deixar andar. E tu sabes isso, quando às vezes a gente pergunta, então como é que estás, não é? Genuinamente. Ou vai-se andando, não é aquela coisa muito de, pronto, olha o que é, não há nada a fazer. Exato. Ou seja, as pessoas parece que estão desconectadas da própria vida e portanto, a dica passa por parar, e principalmente, o tempo é igual para todos. Não há ninguém que tenha mais tempo uns que os outros, não é igual para todos. Mas eu costumo dizer, o tempo molda-se às nossas prioridades. Então, quais é que elas são? E definirmos as nossas prioridades, isso sim vai nos dizer a que é que nós estamos a atribuir o nosso tempo. Claro. E portanto, termos consciência disso, que eu acho que a maior parte das pessoas não tem consciência a que é que está a dar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa de facto que nós temos. E de sermos nós a definir as nossas prioridades e não o nosso chefe ou os outros ou o que for, ou um telemóvel. Então aí sim eu vou passar a ser dono da minha vida e a dizer o que é que eu me quero conectar, sabes? Acho que é um bocadinho isso, é por aí. Exato, fica aqui registado realmente a importância que sobretudo os adultos têm, não é? De incutir esse estado de presença e o cuidado em estimar a vida e o tempo que têm de vida, não é? Com vida, Sara. Quais são para ti os maiores desafios que observas nas crianças e jovens em relação ao seu desenvolvimento emocional, social e pessoal? Precisamente com essa questão que acabaste de falar, da pressão da sociedade e o uso da tecnologia, o que é que tu observas que existem? Já deste aqui alguns exemplos, não é? Que tem que ver com a relação com os pais, não é? Sentirem essa ausência, pese embora exista uma presença física, não existe uma presença realmente de facto. Quais são então as questões, não é? Emocionais, do ponto de vista emocional, sobretudo quais são as dores, não é? Porque tudo isto acaba por trazer alguns rigores, não é? Menos felizes para as crianças. O que é que tu observas? Não é só com os pais, mas no fundo eles são o nosso exemplo, certo? E nós aprendemos enquanto crianças muito mais pelo exemplo do que aquilo que nos dizem, principalmente a nível de gestão emocional.
Ora, se nós temos hoje em dia pais ou adultos, também muitos deles muito imaturos, e emocionalmente frágeis, eu não consigo passar essa mensagem depois aos meus filhos. Se a juntar a isso, as crianças estão cada vez mais isoladas atrás de um ecrã, em que não têm convívio com os amigos, não há luta, não há brincadeira, não há a picardia, não há, quer dizer, percebes? Todo o normal de ser criança e da convivência. Então, de facto, eu não aprendo a gerir emocionalmente, eu não aprendo a estar socialmente. E, portanto, o que eu vejo hoje em dia é, de facto, o aumento de uma ansiedade gigante e cada vez mais cedo, inclusive essa ansiedade social. E o que é que eu vou dizer? E o que é que os outros vão pensar? E se eu não souber o que é para fazer? Ou seja, há quase como fobia social. Portanto, eu consigo gravar não sei quantos vídeos e estar atrás de uma câmara a fazer o que for, mas se eu tiver cara a cara, eu tenho imensos medos. E são treinos, olha, é mais uma competência que se treina, é como todas, não é? Pronto, ou seja, se eu não tenho esse treino desde criança, se eu nem em casa eu tenho se calhar convívio a uma mesa, porque infelizmente cada vez as famílias, lá está, às vezes não é por negligência, não há essa possibilidade, às vezes os pais trabalham, sabe-se lá, não é? É loucura, exigências múltiplas, mas mais uma vez, qual é que é a nossa prioridade? O que é que realmente queremos entregar aos nossos filhos? Portanto, eu vejo uma falta de confiança muito grande também, em que, para além de não se conhecerem, mas mesmo quando se conhecem, não acreditam neles, não têm essa capacidade de dizer eu vou fazer, não é? E depois, uma competição, sentido de pressão, que tu estavas a falar também da própria sociedade, que muitos deles já me dizem, a pressão é minha. Óbvio que não é? Vem de todo um contexto, mas eles já nem se apercebem que é do contexto e faz que começam a dizer, não, isto sou eu que me estou a colocar em que eu tenho que ser o melhor da escola, eu tenho que ser o melhor no desporto. No desporto então há imenso isso, não é? Olha que é engraçado que ainda agora acompanho uma miúda que está numa equipa de basquete e elas maltratam-se umas às outras, que é assim uma coisa, sabes? De se criticarem, de se rirem quando não faz alguma coisa de mal, E eu coloquei, ok, e qual é que é o papel do treinador aí? Sim. Porque quem supostamente tem que trazer a cooperação, o trabalho em equipa, este companheirismo, não é? Este apoiar, não, nós estamos juntos, é uma equipa, ou seja, nem é um trabalho individual, é o treinador. E olha que foi pedida uma reunião e o treinador pela primeira vez assumiu que ele estava a falhar. Ou seja, de facto, nós adultos às vezes andamos tão desenfreados que nos esquecemos do essencial, daquilo que realmente lhes queremos passar. Porquê? Porque o importante é ganhar, mas nós não conseguimos ganhar nada na vida se não tivermos estas competências humanas em nós. E isso aprende-se com o contacto, com a socialização. Portanto, eu diria que cada vez, tudo são oportunidades para socializarmos, para estarmos uns com os outros e nós aprendemos, não é, Mena? Não há nada mais importante do que as relações interpessoais e, portanto, é isso que nos traz a felicidade e o bem-estar. Então, vamos cultivar isso, sem dúvida. Inês, no The Talking Talks nós vamos explorando também assim algumas ideias, um bocadinho fora da caixa, um bocadinho além do convencional, como sincronicidades, intuição, ou seja, outras formas de inteligência que estão para além do racional. E o que eu gostaria de perguntar é se exploras também estes conceitos, sobretudo ao nível desta, não é, desta tua intenção de despertar o potencial, não, dos jovens e crianças que acompanhas. Vais explorando estas áreas dentro da tua abordagem enquanto coach? Eu acho fundamental explorar esses conceitos. Não pode ser a dizer que se está a explorar esses conceitos. Ou seja, eu acho que é importante mostrar o leque, não é? No fundo é quase que, olhem, está aqui e vocês podem tentar ver o que é que vos faz mais sentido, ou seja, nunca impor, porque isso nunca vai funcionar para ninguém, seja qual for a idade. E até pegando naquele comentário que tu estavas a dizer de que um treinador se calhar tem que ser um bocadinho psicólogo, voltando aqui um bocadinho nisso, eu não sei se é psicólogo, se é exatamente ter essas capacidades de intuir
o que é que o outro está a sentir, o que é que o outro precisa naquele momento, de conseguir perceber que se calhar há um que veio com algo que vem da família e que está a prejudicar a equipa. Ou seja, esta capacidade de ler o outro tem muito a ver com a competência da empatia também, não é? Pronto. Mas tem muito também de estar conectado comigo e com o meu corpo. E portanto, quando, por exemplo, eu vejo com eles, quando é uma miúda mais ansiosa, ok, como é que eu posso fazer a minha respiração mais abdominal para me conectar e conseguir aqui acalmar a mente, não é? Ou quando vejo com eles, lá está, de que quando eu estou muito a mexer muito e muito irrequieto e muito irritado ou muito agressivo, então como é que eu posso aqui desligar, não é? Esta parte emocional e pelo contrário aqui é ao contrário, é como é que eu posso ligar a parte racional para perceber que ferramentas é que eu tenho depois no momento, para não ser inundada pela esta parte límbica, não é? Ou seja, sem dizer que é, agora vamos trabalhar isto, e isto, porque isso não faz sentido, não é? É tudo muito, olha, é muito deixar fluir a minha própria intuição do que é preciso no momento, sem dúvida, e isso é uma coisa que eu não sei explicar às minhas alunas, é muito um sentir do que é que aquela criança ou aquela família precisam naquela altura, e às vezes surgem-me ideias, não sei de onde, pronto, mas no fundo é dizer-lhes que está tudo bem, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Também tenho muito esse exercício de perceber, ok, onde é que eu sinto a raiva, onde é que eu sinto a tristeza, como é que eu a posso materializar para conseguir lidar com isso. Ou seja, as emoções não são maiores do que eu, elas são minhas, não é? E portanto, essa conexão entre a emoção, o sentimento, a razão e essa intuição de eu perceber-me e de me conhecer, eu acho que é fundamental para levar para a vida, sabes, Filomena? Enquanto até, se calhar, é só abrir um bocadinho da porta, mas é permitir pelo menos a curiosidade nisso. E sim, de uma forma muito leve, às vezes até lúdica, quando são mais pequenos, não é? Pronto. Muito intuitiva, é deixar seguir o caminho e trazer, sim, esses pequenos apontamentos, claro que sim. Ok, obrigada. Inês, como falaste no início, estás pronto a fazer o lançamento do teu livro Aprender a Ser. Ele foi, foi no final do ano passado Sim, que tivemos a oportunidade, não é, de estar em contacto com todo o teu conhecimento e toda a tua experiência, não é? Enquanto mentora nestas áreas. Hum, Podes-nos dar assim um panorama geral para suscitar também esta curiosidade a quem nos ouve? Qual a principal mensagem? O que é que esperas que os leitores absorvam, não é? Sendo, que, obviamente, a leitura é sempre muito subjetiva e cada um vai trazer dali algo que possa ser de valor para si. Mas, como autora também, obviamente, refletiste sobre isto. O que é que tu esperas realmente que os leitores absorvam e qual é a principal mensagem que traz o teu livro? o livro é muito prático. Ou seja, a ideia foi exatamente dar ferramentas para que qualquer pai, professor, qualquer pessoa, até mesmo os jovens já conseguem pegar e aplicar. São ferramentas muito simples, lá está. Criei até uma grelha vá, de competências, no fundo, tentei esmiuçar o que era cada competência e depois sempre trazer o que é essa competência, no fundo, para que é que ela serve, porque é que vale a pena eu aqui desenvolvê-la, exemplificar com situações que me tenham acontecido, porque às vezes é mais fácil para eu me identificar, pois é, isto também me acontece, ou acontece com o meu filho, ou pois é, isto, afinal é por aqui. E depois então essa ferramenta para se poder pôr em prática. Porquê? Porque eu acho que de nada vale, e eu ouço muitas alunas minhas dizer isto, eu fiz mais um curso, e mais um curso, e mais um, e mais um, e mais um, mais um, e têm não sei quantas formações, e já procuraram não sei quantas dicas, vá, por essa internet fora, mas depois as pessoas sentem-se perdidas com tanta informação, e então foi a ideia de, não, é possível colocar em prática, portanto começou por aí a ideia, mas sinceramente, eu acho que a mensagem base lá, que tu me estavas a desafiar a trazer aqui uma mensagem de base é: acreditem nos vossos sonhos. Juro-te, porque é esta ideia de que, para mim, o sonho, e não é esta questão do sonho utópico, está bem? Mas é o sonho de
O sonho é o princípio, quase a tal esperança no futuro. Eu se não sonhar, eu nem sequer vou fazer nada. É porque eu nem acredito nem em mim, nem naquilo que o mundo me pode dar. Portanto, quando eu sonho, há este abrir da alma, sabes? Este, uau, espera, é isto que eu quero. É isto. E o querer pode ser uma coisa tão simples como ser feliz. Sabes, não é nada fácil. Não é? Quando eu digo simples, não é nada fácil. Ou pode ser, como eu dizia no outro dia, uns miúdos do 9º ano, olha, eu ir a uns concertos com os meus amigos agora nas férias, ou tirar uma semana de campismo com os meus amigos, ou estar com o meu pai, o que for. Ou começar a trabalhar. Havia uns, isto depois também é engraçado ver as realidades diferentes quando eu vou assim a vários pontos do país, sabes? A ver as realidades de cada zona. Mas o sonho é a base. Se não existir, eu nem sequer me coloco em movimento para alcançar nada, e por isso é que eu acho que é tão importante. E eu sigo muito o Walt Disney, que eu adoro, não é? Tu sabes? E de facto ele sonhou muito, não é? E faz-nos sonhar quando entramos naqueles parques, faz-nos sonhar e faz-nos ser criança, sem dúvida, não é? Mas ele diz: If you can dream it, you can do it. Ou seja, é a base, porque eu preciso de sonhar primeiro para depois então concretizar, ou seja, imaginá-lo, e aí vem a minha parte arquiteta a falar, não é? Imaginar, ter tudo na minha cabeça, para depois eu no fundo sinto que estou aqui a guiar, quase que a projetar, não é? Para depois então ser realidade, sabes? E o livro é quase dizer, olha, eu não chego a toda a gente, adorava, não é? Está aqui, podem fazer, podem ser autónomos e podem criar, construir o vosso sonho, portanto, é isso. Obrigada. Obrigada, Inês. Portanto, a fazer aqui esta integração, não é? Desta aprendizagem do ser, não é? Que é contínuo, com a arquitetura dos sonhos, não é? Esta construção permanente, sermos, não é? Movidos por sonhos, não é? Pela realização dos nossos desejos e sonhos também. Ahm, que agora, Inês, nós começámos por perguntar quais eram os teus sonhos em criança, e agora lançava-te assim um desafio final, que era imaginares, és uma pessoa que imagina, como já várias vezes foste repetindo aqui ao longo da nossa conversa, imaginares agora um túnel do tempo, e olhares lá para trás, para a Inês, com 5, 6, 7 anos, 4 anos, enfim, tu saberás. E que enviasses uma mensagem no túnel do tempo que lhe sirva para bússola para a vida. Não é fácil. Quando é para nós é muito mais difícil, quando é para os outros. Mas eu diria-lhe, confia. Confia que a vida vai-te levar para onde tem que sejas. Obrigada, Inês, mas que linda mensagem, muito poderosa, sem dúvida. Estamos a acabar esta conversa, portanto, o que é delicioso faça também muito rápido. E o que é que eu gostaria de, depois de tudo, partilhaste connosco, de dicas para pais, educadores e jovens que buscam naturalmente o despertar e o seu máximo potencial, para viver uma vida mais plena, não é? E significativa. Quem deseja contactar com o teu trabalho, com de facto as partilhas que também vais fazendo, com o teu trabalho, sobretudo como coach e como palestrante, como é que pode seguir-te? Fácil. Nas redes sociais é sempre Inês Souto-Maior, tudo pegado, de Instagram e LinkedIn, e agora também no meu novo espaço, né? Que acabado de abrir, mais um sonho concretizado, aqui em Carcavelos, e onde terei todo o gosto também de receber quem quiser, a quem quiser aparecer, portanto, qualquer coisa, estou à distância de uma mensagem, de um telefonema, sem dúvida. Fantástico. E temos a Feira do Livro em que dia que é o lançamento? 14 de junho, que eu estou lá, de junho, exato, no stand da Contraponte, para uma bela de uma conversa, portanto, sim. Ok, então lá estarei e espero também que os nossos seguidores possam conhecer a Inês, o seu livro, na Feira do Livro, ou pois é,
temos que nos despedir. Não é? Chegou ao fim desta conversa animada, por isso eu espero que tenham gostado. Ao vivo e a cores, hoje no exterior, portanto é uma verdadeira estreia aqui no The Talk and Talk Zone, dedicada ao Dia Mundial da Criança, em que nos permitimos falar, desfrutar de um dia maravilhoso. Meus queridos amigos, se gostaram deste conteúdo, é o meu apelo de sempre, sinalizem com o vosso sincero like, partilhem, comentem, subscrevam o canal, sigam a Inês e o trabalho dela e despeço-me com muita alegria no coração e até breve, aqui no The Talk and Talk Zone. Até breve. Muito obrigada.